desde o calor de 43 graus de Porto Alegre hoje. Falaremos então sobre neoliberalismo, capitaloceno e suas vítimas. Acredito que nós estamos com um clima muito propício para fazer isso na tarde de hoje, passando diretamente por esses eventos climáticos que temos. Então, começaremos a mesa, então, neoliberalismo, capitaloceno e suas vítimas, com a fala do Jean Segata, colega aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Jean, te agradeço muito a disponibilidade de estar aqui com a gente, ter aceitado o nosso convite para poder conversar conosco sobre esses temas que atravessam as tuas pesquisas e as tuas reflexões. Obrigada uma vez mais. Obrigado. Eu quem agradeço, Caroline, a você, a toda a equipe do Lupa, a toda a equipe do projeto Memórias do Capitalismo, por esse maravilhoso convite para integrar esse seminário. Vocês sabem, eu nutro uma profunda admiração pelo trabalho de vocês. Eu estou realmente muito entusiasmado para poder aprender mais e para poder dialogar com vocês nessa tarde. Eu vou projetar uma apresentação, tudo bem? Deixa eu só ver aqui se eu consigo fazer isso. Está Perfeito, já aparecendo para vemos. vocês? Sim, vemos a Ah, apresentação. bom, então, bom, em uma das contribuições mais originais sobre a construção da velha República Gaúcha, a historiadora Sandra Jataí Pesavento afirmou que o setor agropecuário tendeu a se apresentar como uma das formas pelas quais o capitalismo pôde se realizar no Sul. Ela colocou a carne, desde a criação do gado, passando pelo apogeu e decadência da charqueada, até a emergência da indústria do frio, no centro da compreensão das transformações político-econômicas do Rio Grande do Sul na primeira metade do século XX. Segundo ela, o Estado se ergueu sobre o solo precário de um capitalismo tardio, marcado pela dependência estrangeira, pela subordinação à economia central do Brasil e pela herança colonial. Pesavento não acertou apenas em relação ao passado, mas também ao presente e, ao que tudo indica, ao infortunado futuro que se desenha atualmente com os traços fortes do agronegócio. Um complexo emergente que combina interesses políticos e corporativos e que transformou a agricultura em uma indústria de bens agroenergéticos e commodities do sistema alimentar global. Nesse cenário, a cadeia de processamento da carne, juntamente com as monoculturas de eucalipto e soja transgênica, atua na produção intensiva de ecologias precárias e de rápida transformação, explorando e adoecendo simultaneamente humanos, animais e ambientes. É assim, adicionando um pouco de etnografia às pistas da historiadora, que essa apresentação descreve e analisa a forma como as memórias do capitalismo no sul do Brasil estão inscritas na carne, revelando um processo que evidencia a violência estrutural, as hierarquias raciais e de espécie e as desregulamentações ambientais e trabalhistas que constituem as geografias desiguais do que chamamos de antropoceno. Para discutir essa situação, parece-me oportuna uma análise sindêmica e multiespécie, capaz de intersectar crises sociais, ambientais e de saúde. Na antropologia médica de Meryl Singer e Barbara Hilke-Bauer, sindemias são definidas como a intervenção adversa sinérgica de duas ou mais doenças ou outras condições de saúde, promovidas ou facilitadas por condições sociais e ambientais. E, por sua vez, a violência estrutural é descrita como as maneiras frequentemente ocultas pelas quais as estruturas de desigualdade, como a pobreza, racismo e discriminação, impactam negativamente a vida e o bem-estar das populações afetadas. Além disso, uma abordagem multiespécie dos antropólogos Eben Kirksey e Stefan Helmreich permite expandir a noção de população afetada para além dos humanos, incluindo no primeiro plano da etnografia animais, micro-organismos, plantas, minerais, solo e atmosfera, todos com as suas próprias biografias legíveis e o seu protagonismo político. Finalmente, a ideia de capitoloceno permeia essa apresentação. Através dela, a ênfase em uma humanidade genérica, frequentemente criticada no conceito de antropoceno,
é redirecionada para destacar o capitalismo como a origem antrópica de uma nova era geológica e do destino das condições da vida no planeta. E nesse contexto, a noção de antropos é distribuída de maneira perversamente desigual, distinguindo entre aqueles que lucrativamente promovem a destruição de forma intensiva e aqueles que são vítimas desse processo. E outros nomes, que vocês podem ver aqui, que são igualmente insuficientes, mas também potentes, poderiam ser o Plantationoceno e o Negroceno. Na ecologia decolonial de Malcolm Ferdinand, o Plantationoceno evidencia as relações singulares pelas quais uma minoria da Terra impõe um tipo de composição do mundo com os não-humanos, o da exploração compulsiva e padronizada. Ele evidencia as perturbações biodiversitárias e as degradações ecológicas causadas pelas plantations. Já o Negroceno nos faz lembrar que o capitalismo não apenas mercantilizou a natureza, mas também manufaturou uma energia negra sob a forma de escravidão. Bom, eu começo falando de como o agronegócio alimenta o fim do mundo. Mas desculpem pela imagem. O Brasil não pode parar. Essa foi a resposta frequentemente usada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para negar a necessidade urgente de implementar medidas de prevenção e controle durante a pandemia de Covid-19. E, de fato, o Brasil não parou. O relato de Nelson, um trabalhador da indústria da carne no sul do Brasil, entrevistado via WhatsApp em uma pesquisa sobre os impactos sociais da pandemia, confirma essa situação, mas também revela os custos dessa decisão. Dizia o Nelson: eu trabalhei 3 dias com febre acima de 38 graus. Era Covid. Eu não podia parar. Ninguém parou. Se o responsável descobrisse que alguém estava doente, mandava para casa, porque existem os protocolos. Mas quando você está em casa, o dinheiro não entra. A empresa desconta tudo. Então tivemos que trabalhar mesmo sabendo do perigo de ficar doente e morrer. Eu não era o único daquele jeito. Todo mundo disfarçava. O pessoal tomava remédio para baixar a febre e enganar os verificadores de temperatura. Era assim, a gente tinha que continuar tocando. Foi um ano puxado. Todo mundo acabou pegando Covid. Pois é. Entre março de 2020 e março de 2021, o estado do Rio Grande do Sul contabilizou 7.693 casos confirmados de Covid-19 entre trabalhadoras e trabalhadores da indústria da carne. Em junho de 2020, esse número representou assustadores 32% do contingente de casos do estado, ou seja, 1/3 da contaminação total. Um dado que evidencia a responsabilidade da indústria frigorífica pela circulação, exposição e contaminação com o vírus no estado no início da pandemia. Um cenário que também aponta para um circuito maior de destruição, no qual a própria emergência de novos patógenos é colocada em cena, considerando os efeitos nefastos do agronegócio sobre as ecologias locais e os ecossistemas globais. E isso inclui desmatamento para expandir monoculturas e pastagens, a redução da biodiversidade, o aumento de vetores de doenças, a poluição de águas e solos e a emissão de mais de 7 gigatoneladas de dióxido de carbono por ano na atmosfera. Fora esses 40 graus que a gente está vivendo aqui e as últimas ciclones e enchentes que a gente viveu no estado nos últimos meses. Nelson trabalhava na linha de desossa de uma unidade frigorífica localizada em uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, onde se realizam as operações de uma multinacional com sede nos Estados Unidos. Nas várias mensagens que trocamos em 2021, Nelson frequentemente lamentava os sintomas persistentes da Covid-19 em seu corpo e ressaltava como o ritmo de trabalho havia se intensificado no frigorífico desde o início da pandemia, agravando o quadro de precariedade já conhecido no setor. É que acidentes ocupacionais, lesões por esforço repetitivo, transtornos psiquiátricos, contaminação por substâncias químicas e biológicas e adoecimentos resultantes da vulnerabilização imunológica devido às condições de trabalho estruturalmente insalubres são constantes na indústria frigorífica, afetando trabalhadores que frequentemente já lidam com outras cargas de vulnerabilidade, como é o caso de imigrantes e indígenas. Mas esse cenário descrito por Nelson não é surpreendente, considerando que o Brasil atingiu em 2020 um dos marcos mais expressivos da história da carne.
Foi durante a pandemia que o país registrou um aumento de 10% na exportação de aves, suínos e bovinos, alcançando a segunda posição no ranking mundial de produção. E essa expansão, que se estendeu até pelo menos 2022, elevou o Brasil à liderança no setor e foi impulsionada por metas de trabalho mais aceleradas, horas extras e redução das pausas para descanso. Até mesmo restrições no uso de banheiros foram impostas, levando Nelson e os seus colegas a limitar a ingestão de água para não ficar com vontade de fazer xixi durante o trabalho. Entretanto, os recordes da produção de carne durante a pandemia também revelam uma ambivalência assustadora. Após estar fora do mapa da fome por mais de 2 décadas, o Brasil se viu novamente confrontado com o fantasma da insegurança alimentar, um cenário desolador que ganhou atenção mundial por meio de imagens como essa, que são perturbadoras, de pessoas disputando ossos para ter o que comer. O que acontece é que, inversamente ao aumento dos índices de produção e exportação exaltados pelo agronegócio, pesquisas econômicas revelaram um aumento vertiginoso no preço da cesta básica de alimentos, principalmente da carne bovina. Esse cenário afastou a comida da mesa do brasileiro durante a pandemia. E essa contradição evidencia que a vocação do agronegócio não é produzir alimento em escala democrática, mas lucro e adoecimento de forma intensiva. Nelson e milhares de outros trabalhadores do setor estavam sujeitos a morrer de vírus e de fome, enquanto produziam comida que alimentava a bolsa de valores e a fortuna dos senhores do capitalismo agroindustrial. Citando o ativista Ailton Krenak, se o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Então, essa calamidade que estamos vivendo no planeta hoje pode apresentar sua conta para o agro. Afinal, o agronegócio promete alimentar um planeta faminto, mas na realidade o que ele alimenta é o fim do mundo. Bom, a prática de converter animais em matéria-prima da agroindústria é frequentemente baseada em monoculturas genéticas e tende a enfraquecer ou eliminar barreiras imunológicas naturais. Uma natureza uniforme que pode acelerar a transmissão de patógenos ao invés de evitá-la. É que a prática de converter animais em matéria-prima da agroindústria, no entanto, a padronização, né, vai para além da genética. Nesse modelo agroindustrial, para que os animais sejam considerados bons colaboradores e possam ter a sua força de trabalho eficientemente explorada pelo capitalismo, eles devem crescer de maneira uniforme. Esse crescimento padronizado é essencial para otimizar a produção e satisfazer os padrões de qualidade que perpetuam o fetiche da mercadoria. Em outros termos, essa padronização está, por um lado, relacionada à estandartização de alimentos para mercados globais, exigindo que as carcaças apresentem quantidades específicas de gordura e músculo para garantir a uniformidade do produto. E, por outro lado, as próprias linhas de produção nas plantas frigoríficas demandam essa uniformização. É que as carcaças devem ter um tamanho e peso específicos para circular nas esteiras e ganchos, exigindo dos trabalhadores humanos aqueles mesmos movimentos padronizados e intervalos de tempo específicos na manipulação. Porcos, por exemplo, que não se encaixam nesses padrões são problemáticos para as plantas de processamento. É semelhante a tentar montar uma SUV em uma linha de produção de carros compactos. A carcaça inadequada não se adapta às esteiras, tornando esse processo inviável. Essa simplificação da vida, destacada na racionalidade emergente e sintetizada no slogan "O agro é tech", promete alimentar um mundo cada vez mais populoso e faminto. Contudo, na realidade, o que ela alimenta é a escala de lucro do capitalismo, com cultivos otimizados pela combinação de aprimoramento genético e mão de obra humana e animal precarizada. Em Porcópolis, o antropólogo Alex Blanchett analisa como as linhas de abate em plantas frigoríficas no sul dos Estados Unidos moldam o corpo dos migrantes latinos através do trabalho doloroso e repetitivo. Os trabalhadores se especializam em lidar com partes específicas da carcaça do porco, cuja manipulação acaba por moldar os seus próprios corpos, marcados pelos traumas físicos do trabalho. Humanos, porcos e capitalismo se colapsam nas linhas de abate,
com os trabalhadores humanos corporificando de uma só vez a anatomia comercial dos porcos e o ritmo do capitalismo industrial através de movimentos repetitivos que padronizam o corte da carne. Blanchette vai além, mostrando como os departamentos médicos das plantas de processamento potencializam o trabalho humano e suíno por meio da animalização de ambos. É que os exames médicos classificam os corpos em tendões e músculos, ajudando a indústria a otimizar as habilidades que combinam as fisicalidades humanas e suínas nas linhas de corte e abate. Segundo Blanchette, esse processo marca uma situação em que décadas de esforço para extrair mais valor dos corpos suínos agora estão se voltando para refazer a forma como o corpo humano é organizado enquanto um espaço industrial desse novo dinheiro. Atualmente, mais de 90% do consumo mundial de carne de porco e de frango é proveniente de apenas 3 linhagens de porcos e 2 matrizes genéticas de frango. A gente come praticamente o mesmo frango clonado no mundo todo. Essa homogeneização coloca os rebanhos em risco de contaminações em massa, levando ao uso frequente de altas doses de antibióticos para garantir que a vida curta desses animais se estenda pelo menos até o abate. Frequentemente, o papel dos veterinários nesse setor é contraditório, pois se concentra em manter vivos os animais apenas o tempo suficiente para atingirem um peso que garanta um abate lucrativo. Além disso, o sistema digestório dos animais, especialmente dos suínos, não metaboliza completamente o complexo de medicamentos e suplementos que consomem. E, como resultado, uma parte significativa dos resíduos farmacológicos é eliminada através de suas fezes e urina. Um exemplo ilustrativo da etnografia de Blanchette, que também reflete a realidade brasileira, envolve a gestão de resíduos em granjas de confinamento. Nessas granjas, lagoas próximas são utilizadas para armazenar o estrume dos porcos, contendo também altas concentrações de antibióticos e outras substâncias não absorvidas pelo sistema digestório suíno. Sob o sol forte, a parte líquida do estrume, rica em urina, evapora, dispersando partículas de fármacos residuais no ar. Quando chove, essas substâncias alcançam as populações humanas e animais locais, penetrando em seus corpos através da pele. Além disso, a parte seca do estrume, transformada em poeira, é levada pelo vento e inalada pelos trabalhadores e moradores das redondezas. No Brasil, a situação ainda é mais complexa. Algumas granjas de porcos são construídas diretamente sobre lagoas de tilápias, permitindo que os peixes criados nessas águas consumam o estrume que cai, reaproveitando a ração 2 vezes para otimizar os insumos e maximizar os lucros. É assim que se corporifica o capitalismo. Animais e humanos racializados são ambos trabalhadores precários, explorados pelo capitalismo agroalimentar. Eles compartilham situações de intensa exploração e sofrimento. Os trabalhadores humanos enfrentam condições extenuantes, lidando com dejetos, vísceras e linhas de produção em ambientes de baixa temperatura, além do risco constante de acidentes com objetos cortantes. Paralelamente, os animais, como os porcos, são submetidos a um regime de trabalho ininterrupto, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mais-valia de porco é bacon. É por isso que eles não têm descanso. Porcos devem consumir continuamente a ração colocada em comedouros à frente, com o objetivo de ganhar músculos e gordura rapidamente para serem reconhecidos como funcionários do mês. O ponto é que, por toda parte, a indústria da carne intersecta de forma persistente o racismo e o especismo. O retrato que Blanchette elabora desse setor nos Estados Unidos não se distingue muito daquele dos frigoríficos do sul do Brasil, onde mais de 1/3 da atual força de trabalho é constituída por migrantes da Venezuela, do Haiti e do Senegal, além de um importante contingente indígena que se desloca dos seus territórios já destruídos pela expansão do agronegócio para conseguir trabalho nessas corporações, em condições extremamente precárias. Essa situação tem paralelos com a época colonial e os regimes de escravidão descritos por Pesavento, que foram fundamentais na formação da velha República Gaúcha. Então, para concluir,
A memória do capitalismo no sul do Brasil está profundamente inscrita na carne. No século XIX, o estado do Rio Grande do Sul tornou-se um polo internacional significativo na indústria do charque, uma indústria que dependia largamente da mão de obra escrava. Pesquisas em arquivos históricos pintam um quadro da notória crueldade da escravidão na região. Os escravos, frequentemente sujeitos a punições severas, eram obrigados a trabalhar com as suas feridas abertas expostas ao sal, o que resultava em tortura contínua. Além disso, os prontuários médicos da época mostram que o manuseio das pesadas peças de carne salgada agravava as já difíceis condições de trabalho, causando graves problemas de coluna. Nas palavras dos cronistas da época, uma boa charqueada deveria ser como uma prisão. Uma frase que reflete a severidade e a opressão desse período. Além da exploração humana e animal, a indústria do charque do século XIX no sul do Brasil também causou significativa degradação ambiental. Os resíduos não tratados dessa indústria poluíam os rios e o ar, criando rios de sangue e vísceras e nuvens de podridão, conforme descrito nas fontes da época. Essa poluição ambiental contribuía para a proliferação de doenças. Escravos, trabalhando com os pés na água contaminada, eram frequentemente infectados pela cólera. Nos dormitórios úmidos e coletivos, a tuberculose se alastrava. Além disso, havia o risco de contaminação pela peste bubônica, transmitida por ratos contaminados que infestavam os trens usados para transportar gado, charque e couro curtido entre o Brasil, o Uruguai e a Argentina. Enfim, o agronegócio é uma versão neoliberal e tecnológica da plantation, uma das mais duradouras e nefastas heranças coloniais que continua a projetar a sua sombra, gerando desigualdades contemporâneas. Se no passado o processo devastador de colonização e expropriação arrasou populações locais e paisagens naturais, hoje as tecnologias de manipulação genética transformam os países mais pobres em vastas e lucrativas plantações de transgênicos e em granjas de confinamento animal. Juntamente com o crescimento desordenado das metrópoles, usinas e complexos industriais, essas práticas criam cortes e feridas na paisagem, intensificando riscos e vulnerabilidades. Essas cargas desiguais impactam desproporcionalmente corpos segregados em ecologias precárias, destacando a atuação de um capitalismo racial onde migrantes negros e indígenas são conduzidos a níveis alarmantes de exposição a situações e substâncias contaminantes. Em resumo, tanto no passado quanto no presente, a exploração racializada e especista, o trabalho precário e a produção de ecologias doentias formam uma complexa memória do capitalismo no sul do Brasil, que permanece profundamente inscrita na carne. É isso. Muitíssimo obrigada, Jean. Tua intervenção coloca tudo que dentro do campo da história se fala sobre história das mercadorias em um outro nível de análise, pensando não somente a sua circulação, mas a sua hibridização dentro dessa perspectiva não especista e de inscrição dessa memória a qual que tu traz. Enfim, vou deixar mais comentários para mais adiante, mas te agradeço muito a tua intervenção e chamo imediatamente para compor aqui a nossa mesa e fazer a sua manifestação também o Rodrigo Turim, professor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a quem agradeço também a presença e o aceite do nosso convite aqui para participar do Memórias do Capitalismo. Obrigado, Carol. Obrigado pelo convite, a você, ao Fernando, a toda a equipe do Lupa. É um prazer participar do evento. Estou acompanhando aí desde ontem, muito feliz com as apresentações. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação, está aparecendo para vocês? Sim. Bem, o que eu queria apresentar hoje aqui, a partir um pouco também do que foi colocado e do que eu tenho pesquisado aí no meu projeto, né? Como que pensar essa questão da memória do capitalismo, ou do capitaloceno especificamente hoje, né? E eu fiquei pensando em que medida pensar a memória do capitaloceno implica também ter que encarar a ideia mais de futuro, propriamente, do que a ideia de passado.
né? Se a gente pensar o capitaloceno como esse modo de nomear uma mudança profunda do regime climático do planeta e que vai constituir, portanto, um novo sistema climático, um novo sistema planetário, ecossistemas novos e diferentes, o capitalismo, ou como que se vai se falar, ou como que vai se temporalizar sobre essa experiência, vai depender, portanto, muito mais aí dessa dimensão de como que formas de temporalização e regimes de historicidade se organizarem daqui para frente, do que propriamente dos regimes de historicidade passado, né? Então, isso cria um certo problema. Como que a gente vai falar de uma memória de algo que ainda nem plenamente aconteceu, né? E a partir de qual tempo falar desse tempo, né? Desse passado. Então, e aí, a partir disso, o que me interessa um pouco tentar desenvolver é justamente essa relação que me parece uma das condições contemporâneas da emergência potencial de novos regimes de historicidade que tentam abarcar essa experiência da catástrofe climática, né? E como dentro desses regimes de historicidade vão se elaborando também novas gramáticas de memória, né? E aí eu acho que é fundamental porque tem uma política do tempo que vai se implicando ali e que vai sendo disputada em função dos conceitos, das narrativas, das figuras que vão sendo elaboradas para dar inteligibilidade a essa mudança, a esse futuro que se coloca hoje de maneira forte e como lidar com esse futuro, né? E aí, a partir disso, o que eu tentar desenvolver rapidamente hoje quais são os futuros que o capitalismo trabalha para renovar suas formas de temporalização e de legitimação. Ou seja, a grande questão que me parece que é hoje, como que o capitalismo vai se reinventar, se vai poder se reinventar ou não, diante dessas novas condições de habitabilidade do planeta, né? E a partir dessas formas de futuro, a partir do qual o capitalismo vem se temporalizando, né? Que tipo de memórias, que tipo de narrativas, que tipos de história ele vem acionando para renovar os seus modos de legitimação, de reprodução e de temporalização, né? Então, essa é um pouco a minha ideia, de tentar pensar, na verdade, eu vou estar falando um pouco menos da memória do capitalismo a partir do próprio tempo que esse capitalismo vem tentando reconstituir para se reproduzir no presente, né? Para chegar nisso, eu vou falar brevemente um pouco primeiro, como que eu estou entendendo essa dimensão do capitaloceno ou do antropoceno, tá? Porque isso é uma discussão dentro da teoria da história, é importante um pouco colocar isso, ainda que eu vá colocar muito rapidamente. Vai sair agora essa semana na revista Topoi um artigo que eu debato só sobre isso, então deixo lá, faço jabá aí para quem quiser depois ver. Mas é isso, né? Como que eu estou entendendo? Então, um debate aí a partir do Chakrabarty, do François Hartog, com o antropoceno, o capitaloceno, eles falam mais do antropoceno, né? Qualificaria ali um novo regime de historicidade próprio, né? Cuja característica seria justamente uma ideia de uma planetariedade que se coloca ao presente como nova condição de historicidade, e eles nomeiam esse regime de historicidade o regime antropocênico, né? Ainda que tanto Chakrabarty quanto Hartog vão dar definições um pouco diferentes para essa categoria. Aí me parece, aí é uma discordância um pouco que eu tenho, que não tem como falar do antropoceno barra capitaloceno barra, né, tituloceno e todas essas nomeações como um novo regime, portanto, como uma nova forma de ordenação do tempo. Ele me parece antes uma nova condição a partir da qual novas temporalizações são possíveis e outras são vetadas, né? A questão é isso. O planeta, a mudança do planeta, coloca como condição, coloca para a negociação política, para as ações, novas formas possíveis de temporalização, ao mesmo tempo que veta outras, né? E aí, por isso que me interessa entender essa catástrofe climática e aí as suas próprias nomeações como novas condições de historicidade. E o que é fundamental para entender como esse capitalismo vem relaborando suas formas de temporalização, porque o modo como essas novas formas de temporalização, esses novos regimes de historicidade forem elaborados, vai impactar indiretamente naquilo que o planeta vai ser de fato. Porque a gente não sabe ainda o que é o antropoceno ou o capitaloceno, como eu disse. Ele é muito mais uma dimensão também de futuro. Se o planeta aquecer 2 graus, se aquecer 2,5 graus ou 2,9 graus,
vão ser planetas completamente diferentes. E, portanto, isso não vai apenas condicionar as historicidades possíveis, mas o modo como as historicidades se condicionam hoje vai afetar que tipo de planeta vai ser. Então, essa relação recíproca entre regime de historicidade e regime climático me parece um elemento fundamental para politizar como que o capitalismo vem trabalhando um pouco essas dimensões, né? A partir disso, a minha intenção de um projeto mais amplo, para eu já seguir aqui para a coisa do capitalismo, é tentar fazer uma cartografia desses regimes de historicidade potenciais. Quais são os novos conceitos? Como que eles se organizam em redes semânticas? Quais são suas formas próprias de temporalização? Que tipo de agências eles implicam, humanas e não humanas, né? E aí também a gente poderia acrescentar que tipo de figurações de vítimas ou modos de responsabilização cada um desses regimes coloca, né? Então, por isso que eu volto para a questão inicial. A gente está falando de memórias do capitalismo a partir de qual figuração, de qual temporalidade, né? Acho que o Jean colocou ali uma narrativa, né, muito forte. Eu vou trazer, na verdade, como que é o outro lado dessa narrativa, como que esse capitalismo está fazendo uma memória sobre si mesmo, e aí obliterando, dando sentidos específicos a todos esses modos de expropriação, de padronização aí, que o Jean mostrou super bem para a gente, né? Então, esse é o projeto mais amplo que eu estou trabalhando, e eu vou querer, então, só centralizar aqui nessa dimensão do capitalismo climático e suas formas de temporalização, tá? Aqui eu estou pensando dimensões como que a mudança climática coloca uma nova condição centrípeta, planetária, ou dimensão centrífuga, e, ao mesmo tempo, esse vetor é atravessado por vetores de linguagens políticas herdadas, seja da tradição moderna, seja das tradições extramodernas, né? Como nas cosmopolíticas. Então, o que eu vou estar tematizando aqui um pouco, que é o meu foco agora da pesquisa, e que é a dimensão do capitalismo climático. E aí eu entro propriamente no argumento que eu estou tentando desenvolver, e aqui é muito mais ainda também uma dimensão ainda de projeto, né? Quais me parecem as formas de antecipação de futuro que o capitalismo vem desenvolvendo de maneira mais sistemática para lidar com os desafios da mudança climática, né? Me parece que são dois, até poderia colocar um terceiro, que é a preparação, mas eu trabalhei com dois aqui, que é a precaução e a preempção, né? São formas de antecipação de tempo de futuro que implicam modos de temporalização específicos, né? E que se manifestam concretamente a partir de políticas do tempo também específicas. A precaução, ela se manifesta, como eu vou mostrar, um pouco mais nesse discurso de uma transição energética e de uma adaptação, porque ele implica um futuro que você pode prognosticar, por isso que aí ele tem uma dimensão de um tempo mais linear, é um futuro que você consegue visualizar. Então, você consegue visualizar, a partir de relatórios de IPCC, o grau de aquecimento do planeta, algumas consequências disso, né? E você, portanto, ao fazer esse tipo de prognóstico, você se temporaliza evitando que esse futuro chegue, né? Então, o tempo da precaução é um tempo de visualização de futuro e uma temporalização do presente para evitar que aquele futuro chegue, né? E aí isso vai implicar toda uma estratégia de governamentalidade neoliberal vinculado ao ambientalismo, à ecologia, que vem sendo construída numa diplomacia climática planetária desde a década de 80 e 90. Um outro modo de se temporalizar frente à mudança climática, que aí é um pouco mais recente, dos anos 2000 em diante, e tem uma outra história, que eu não sei se vai dar tempo de eu falar, implica a preempção. O que é preempção? Ela diz respeito a um tipo de futuro, né, que você não consegue prever, que você não consegue criar imagens claras desse futuro, né? E aí isso começou a ser criado um pouco a partir da guerra do terrorismo, né, e de medos de bioterrorismo. Portanto, o inimigo ele não está lá mais configurado como um agente espacialmente identificado, mas ele pode estar em qualquer lugar e atacar a qualquer momento, né? Então, você não consegue visualizar de maneira concreta esse futuro, e você, ao mesmo tempo, portanto, tem que especular sobre o que esse futuro vai ser e agir a partir dessa especulação. Por isso que também é um tempo não linear, é um tempo recursivo, né?
ele é extremamente especulativo, mas essa especulação incide no presente, fazendo com que políticas de antecipação sejam feitas para se antecipar aquele futuro que pode ou não acontecer. Né? Isso leva muito mais, portanto, menos a uma sociedade de risco, né, do que a uma sociedade da catástrofe. Né? E implica aí muito menos, talvez, essa governamentalidade neoliberal, que eu vou falar um pouco, do que uma implementação de uma militarização planetária e de um estado de guerra contínuo. Né? Portanto, ela implica políticas temporais e formas de antecipar esse futuro diferentes, ainda que elas estejam mais ou menos relacionadas, que é um pouco como que a falência do futuro da precaução leva à emergência cada vez maior do futuro da preempção. Bem, o que é esse futuro da precaução? Né? Desse futuro que você visualiza ele como um risco, você consegue fazer um prognóstico, no sentido kozelekiano ainda, de uma temporalidade linear, né? E você estabelece estratégias no presente para evitar que esse futuro aconteça. Portanto, agora não é mais o prognóstico kozelekiano de uma utopia que você quer realizar a partir da disponibilidade da história, mas de um futuro que você quer evitar que ele chegue. Isso vai acontecendo desde algumas conferências na década de 80, mas Rio 98, 92 é um momento importante, Protocolo de Quioto, Acordo de Paris, você tem uma primeira formulação legal desse tipo de estratégia, né, internacional. E ele implica, e, portanto, essa incorporação e internalização das condições ecológicas, né, nos circuitos de acumulação do capital. E aí essa vai ser uma chave importante, que é incluir a natureza, as dimensões ecossistêmicas, não apenas como uma natureza externa, a partir da qual se apropria, né, mas como um elemento de produção daquilo que vai ser chamado, por alguns economistas, na década de 80, de capital natural. Né? Que é isso, é o estoque de recursos naturais renováveis e não renováveis, plantas, animais, ar, água, solos, minerais, que se combinam para produzir um fluxo de benefícios ou serviços para as pessoas, né? Que são chamados serviços ecossistêmicos. Então, você internaliza as próprias condições, a própria natureza, no fluxo de um capital neoliberal de serviço. Né? E isso vai ali, portanto, se constituindo a partir da década de 80, a partir da conceitualidade de uma rede liberal, de uma rede semântica neoliberal, né, que eu também trabalhei já em outro texto, que é adaptação, resiliência, inovação, sustentabilidade, transição energética. Portanto, é uma série de conceitos que se ordenam de um modo específico, né, ordenando esse tipo de temporalização. Né? Que sai, portanto, daquela ideia de progresso, desenvolvimento, desenvolvimentismo, para uma outro tipo de temporalidade, que é uma temporalidade aí que foi também um pouco analisada ontem, muito mais presentista, né, do que propriamente futurista. Vai criando, junto com esses conceitos, uma série de instrumentos de governança, como o mercado de carbono, né, ESG, que são as boas práticas. Né? Você pega um avião da Gol, está lá avisado que você já teve o carbono descontado, você pede um iFood, o iFood já descontou o teu carbono, né? Então você, ao mesmo tempo, se sente, estou fazendo bem para o clima. Depende de uma promessa contínua da inovação tecnológica, isso é um elemento fundamental dessa temporalização. Né? O secretário para questões climáticas dos Estados Unidos falou claramente, uns meses atrás, que a gente não tem ainda 50% da tecnologia necessária para manter o planeta aquecido até 2 graus, ou seja, isso para ele era bom, né? Mas a gente vai ter, a gente não tem 50% dessa tecnologia, mas a gente vai ter. Né? E isso vai garantir com que esse futuro não chegue. Né? Esse tempo implica aí uma ideia constitutiva que vai implicar algo inédito também, que é uma ideia de soberania planetária. E aí basta pensar que o Lula falou agora na COP, não sei se viram a entrevista, também um pouco de como era preciso uma governança planetária que não dependesse dos legislativos nacionais para que medidas fossem adotadas de maneira rápida para evitar que o planeta aquecesse. Portanto, essas medidas de precaução, de controle, de criação desses instrumentos, a partir de uma governança propriamente planetária que vai aí se constituindo, ou se constitui como um horizonte, pelo menos. Né? De todo modo,
o que me parece uma marca desse tempo da precaução, eu vou dar um exemplo aqui para ficar um pouco mais concreto, né? É como que esse futuro catastrófico ele é acionado como uma possibilidade, uma oportunidade de expandir esse presente espacialmente sem limites temporais. Esse é o sonho que vai se colocando como nova ideologia ou como nova narrativa desse capitalismo, né? E aí ele tem um tempo, que é uma dimensão de um tempo meio profético, que é esse falhar adiante, né? É uma capacidade que ele tem de fracassar, por exemplo, a quantidade de greenwashings que o mercado de carbonos tem revelado mundo afora, os problemas de desmatamento, todas essas promessas falhadas, ao mesmo tempo, no mesmo momento que elas falham, parece que elas se renovam, que na verdade na próxima vai se realizar, né? Então, alguns ambientalistas chamam isso, né, de falhar adiante. Me parece um modo importante aí de como o neoliberalismo está se constituindo. E aí, só para dar um exemplo de como que essa linguagem se expressa e vai sendo formada e criando aí novas agências, né? E eu dar um exemplo aqui, entre outros que eu estou trabalhando, que é a Árvore do Futuro, que é um grupo, né? Esses jovens ali estão na Gazeta do Povo, não por acaso, que é uma espécie de movimento, não é uma ONG, não é uma empresa, por enquanto, eles colocam ali como um movimento que quer pautar o debate público nas redes sociais. O Leandro Narlock é o nome mais famoso e é o representante maior ali desse movimento, né, que vai propor ali que eles vão chamar de um ambientalismo racional, né, onde tenta justamente criar um tipo de narrativa de temporalização onde aquelas linguagens, aquele tempo da precaução e das promessas que se colocam vão se dando, né? Só para dar um exemplo, né? Como esse debate recente agora da exploração de petróleo da Foz do Amazonas, o Leandro Arlock vai lá colocar, né, uma posição falsa. A exploração de petróleo pode ajudar a preservar a floresta, né? Ele fala, você quer preservar o país? Ajude o país a crescer, né? Portanto, é todo um tipo de raciocínio, um tipo de temporalização, que daí ele vai falar, ó, a exploração do petróleo vai deixar os trabalhadores que lá estão na Amazônia, para eles são trabalhadores miseráveis em condições melhores, e por eles estarem em condições melhores, eles não vão querer desmatar o planeta, desmatar a floresta. Esse é o argumento, que é o raciocínio que ele segue ali, né? Isso aqui são todos trechos, são material que eu vou tirando ali da página deles, né, para explorar um pouco como que eles estão retrabalhando, então, ideologicamente, essa dimensão, né, esse mercado como uma máquina do mundo que resolve tudo, né? É uma máquina descentralizada, imprevisível, mas ao mesmo tempo que ela tem que ser planetarizada, portanto, é uma soberania de mercado planetarizada, né? E que isso vai, o que eu quero destacar um pouco aqui, empoderando, né, essa dimensão do capitalismo como modo de sobrevivência. A questão é, o capitalismo não é o problema. O capitalismo não é a ameaça. É todo um esforço de transformar o capitalismo e a narrativa da história do capitalismo como aquilo que preserva. Então, eles vão propondo ali uma série de números, por exemplo, o planeta nunca esteve tão verde, né? O mercado, que é essa representação das moedas da árvore, é o mercado de carbono funcionando, né? Se você gosta, portanto, de preservar, e defenda. Isso gera uma dimensão puramente neoliberal, que é uma responsabilização individual. O teu empreendedorismo de mercado vai naturalmente salvar o planeta. O que isso é muito forte, me parece, é que isso gera para o indivíduo hoje, diante de uma catástrofe climática terrível, uma sensação de empoderamento incrível, né? E, portanto, dá um tipo de agência diante da catástrofe, né? E aí, como que por trás dessas narrativas que eles vão criando, tem ali uma nova filosofia da história sendo cunhada, com alguns autores que se identificam como novo iluminismo, né? Fernando, eu não estou vendo aqui o chat, então, Carol, se puder me avisar qualquer coisa aí do tempo, tá? Faltam 5 minutos. Tá. Né? Então, tem aí essas novas filosofias da história,
O Steven Pinker é um autor que eles acionam muito, mas tem outros, né, do novo iluminismo. Esse novo iluminismo vai criando ali novamente, aí eu acho que é interessante, como é que a catástrofe climática, no geral, tem gerado novas filosofias da história, tanto por parte do capitalismo, como por parte do ecossocialismo, das cosmopolíticas, a filosofia da história retorna, né? Aqui, nesse caso, o sujeito dessa história é a humanidade como espécie, né? É a Big History que está sendo colocada, né? A grande proposta deles é um ambientalismo racional e otimista, por oposição ao ambientalismo romântico, irracional e pessimista, que é o da Greta Thunberg e dos ambientalistas no gerais, né? E aqui eu brinco, né? A forma que a força de adesão da narrativa é o oposto da Donna Haraway, né? Não é ficar com o problema, é não ficar com o problema. Portanto, não tem aqui o tempo da hesitação que a Isabelle Stenger vai colocar, né? O que é muito forte ali, quando você entra nas páginas deles, é que eles têm soluções para tudo, né? Se você entra com angústia com o que está acontecendo no clima, você vai encontrar lá a resposta para tudo. Você não vai ficar com problema nenhum dali, né? E isso eu acho que é umas estratégias muito fortes que essa narrativa traz e que tem efeitos políticos fundamentais quando a ansiedade climática tem se tornado endêmica entre jovens, e o público dele dirigido é a jovens, né? E aí a questão, que tipo de vítima essa narrativa histórica, essa narrativa temporal, essa forma de temporalização tem? Nenhuma. Se você vê na página deles, não tem vitimização nenhuma, né? Aqui é uma passagem do Steven Pinker, que está no capítulo sobre ambientalismo do livro Novo Iluminismo, que eles postaram, né? Que sintetiza um pouco. A industrialização tem sido boa para a humanidade, alimenta milhões, duplicou a expectativa de vida, reduziu a pobreza, contribuiu para a abolição da escravidão, né? Emancipou as mulheres e escolarizou as crianças. Quaisquer custos em poluição ou perda de habitat tem que ser avaliado levando em conta essas benesses. Ou seja, não tem vítima. No máximo que tenha sacrifícios, mas para um bem maior, né? Portanto, ali tem um tipo de memória, de narrativa, né, que vai se dando sempre um otimismo. Se a gente está vivendo em um tempo catastrófico e todo mundo... O que eles oferecem um pouco é esse tipo de relação aberta, de relação ótima com o futuro, que ao mesmo tempo desresponsabiliza esse indivíduo, né, ou responsabiliza ele individualmente como empreendedor e como consumidor. E aí que eu falo que também não tem um pouco de vítimas, porque mesmo essas vítimas não humanas, elas são colocadas como beneficiárias dessa temporalidade. Eles resgatam, por exemplo, essa charge de baleias comemorando a descoberta do petróleo, né? Ou seja, o avanço tecnológico, o avanço de combustíveis novos vai sempre preservar mais as espécies do que propriamente diminuir. Então, eles falam, hoje nós temos mais gado no Brasil do que pessoas, né? Os animais não estão em extinção, você tem muito mais, portanto, seres vivos do que você tinha antes. Então, vai criando, portanto, uma memória desse capitalismo sem vítimas, né? Isso é um elemento interessante de narrar, de atentar um pouco para a forma de politização que tem. E, por fim, para finalizar, né, a utopia que se coloca para esse tipo de temporalidade, de aceleração da precaução, né, de evitar que um futuro chegue, é justamente a dissociação. Ou seja, a partir desses instrumentos do mercado de carbono, a partir da inovação tecnológica, a gente vai chegar no momento que vai dissociar os efeitos ambientais climáticos do crescimento econômico da produtividade. E, portanto, você vai chegar no nível de avanço histórico, onde essa produtividade vai poder andar infinitamente e o planeta vai poder ficar estacionado num estado de conservação perene, né? E aí o manifesto ecomodernista, e aí esse grupo Árvore da Vida é um representante desse manifesto ecomodernista, né, do Breakthrough Institute dos Estados Unidos, se coloca. Então tem uma utopia, mas a utopia não implica evitar esse futuro, né? A dissociação é evitar o futuro que está sendo produzido e acelerado cada vez mais com o aquecimento climático,
e aí só, né, a gente acabou a COP agora, 28, ninguém mais está acreditando que a gente vai precisar conseguir ficar com 1,5 graus. E para finalizar mesmo, a minha questão é como que a falência desse tempo da precaução cada vez mais vai levar o tempo da preempção, que é um outro tipo de temporalidade, que implica ali outro tipo de governança, de governamentalidade e de temporalização completamente diferente e muito mais sério, né, que daí está presente em bioengenharia, geoengenharia e por aí vai. Mas é isso, depois eu posso falar na nossa conversa para deixar um tempo aí para o debate. Muito obrigada, Rodrigo, pela tua intervenção. Essa é uma mesa bastante difícil, né? Como difíceis são os nossos tempos, né? São assuntos que são realmente, enfim, nos sensibilizam sobremaneira e pensando não somente na perspectiva de um diagnóstico, mas também nas possíveis respostas que estão sendo colocadas para esse próprio sistema em relação aos problemas que ele criou, né? Tem um elemento que me parece fundamental da fala de vocês dois e que repercute, em partes, a argumentação trazida ontem pela Ana Carolina Barbosa, que é essa dimensão, essa dimensão da abstração presente no capitalismo, né? Essa tendência a tornar as coisas homogêneas, abstratas e destituí-las da sua própria ontologia, né? Colocando-as dentro de determinados padrões, métricas, resultados e formas de intervenção, né? Isso fica muito evidente na fala do Jean, quando ele fala sobre esse produto, né? Enfim, falando um pouco da carne como uma perspectiva de produto, né? E de como que, embora já chamá-la de um produto é um tipo de conversão de uma lógica para outra, quando a gente fala, por exemplo, em comida, única e exclusivamente como contagem de calorias ou como uma dos seus atributos, né? Falar, vou consumir uma proteína ou vou consumir um grupo de carboidratos, né? E nós não fazemos mais referência, então, diretamente àquilo que está sendo consumido, né? Tem uma tendência à Uhum. abstração presente aí. Ou então, quando a gente fala sobre as consequências laborais e dos trabalhadores, né? Desses frigoríficos e que têm seus tendões e músculos afetados, né? Não são pessoas, são tendões e músculos. Nessa lógica dos tendões e músculos, nós temos um passo para a coisificação e a reificação dos seres humanos, né? Então, enfim, me parece muito explícito nisso. Ou então, da mesma forma, quando o Rodrigo traz essa dimensão neoliberal do relacionamento da natureza que tem muito a ver com os créditos de carbono, enfim, toda essa parte, né, dessa gestão desses novos produtos, né, e da mesma forma, né, quando a gente pensa numa teleentrega de comida ou em algum voo que a gente pega, ele se torna uma série de números X de créditos de carbono. Não é mais a comida que é consumida ou a distância que é percorrida para encontrar alguém, é o crédito de carbono emitido e, ao mesmo tempo, anulado, né? Então, nós temos uma tendência como se diz, a essa abstração, que me parece também um dos grandes indícios do capitalismo presentes dentro desses elementos, né? Eu queria apenas começar com essa questão, né? Porque eu acho que quando a Ana Uhum. Carolina trouxe isso para a gente pela primeira vez, e ela reforçou na fala dela ontem, isso para a gente foi muito importante para que nós pensássemos esses mecanismos que o capitalismo tem de se naturalizar nesses processos de abstração, nesses processos de criar essas abstrações sobre si, né? Que, inclusive, dificultam o seu reconhecimento dentro desses processos propriamente ditos, né? Então, queria compartilhar isso com vocês e queria já encaminhar uma questão que foi feita aqui pelo chat, pelo Pedro Terres,
para o Rodrigo e para o Jean, que é a primeira questão. Enfim, eu acho que primeiro o Pedro fala que reconhece muito a importância de vocês na trajetória deles, né? Então, o Rodrigo na elaboração do TCC e o Jean na formação, né, do Pedro na educação básica. E a pergunta seria qual o papel, então, de cientistas sociais, antropólogos, antropólogas, historiadores, historiadoras, para, junto ao público, trabalhar com essa articulação política das memórias das catástrofes climáticas e pandêmicas, né? De que Uhum. forma, então, os nossos saberes e conhecimentos podem ser mobilizados nesse diálogo com o público a respeito dessa nossa condição climática e, recentemente, pandêmica também. E a segunda Uhum. questão de qual o papel institucional que as universidades têm exercido frente ao debate público sobre a COP28, as associações de vítimas da Covid-19 e as questões que envolvem o arquivamento das evidências dos múltiplos crimes ambientais, né? Pensando movimentos que foram feitos durante a pandemia para acumular relatos de experiências dessa vivência pandêmica com uma possibilidade de utilização futura em possíveis responsabilizações Uhum. frente a uma impunidade mais imediata, né? Então, essas são as primeiras perguntas, e chegou uma outra pergunta. Não, acho que é mais um comentário. Então, assim, eu Uhum. passo imediatamente a palavra para vocês, enfim, fazerem a resposta ao Pedro, e se quiserem comentar algo a respeito desse caráter abstracionista também, e aí a gente vai esperando outras manifestações aqui das pessoas presentes. Jean, começamos contigo, então. Obrigado, Carol. Obrigado você pela pergunta, ao Pedro também. Bom, eu vou começar por essa tua provocação, que eu acho ela extremamente pertinente, essa que o George Skriniar descreveu como nutricionismo, né? Essa tendência de... Só tá com o livro dele aqui em cima da minha cabeça. Essa tendência é uma abstração, realmente. Eu acho que isso é fundamental para a gente entender esses sistemas alimentares globais, assim, né? Que tem numa das pontas, obviamente, o agronegócio hoje, tem no meio do caminho uma importante cadeia de logística. Eu voltei a Pesavento na minha apresentação, inclusive por um ponto que eu acho muito interessante do trabalho dela, que é ela lembrar o que a indústria do frio, que ela chama, né? Ou seja, as câmaras frias e tudo mais, como que elas revolucionaram a indústria da carne, por exemplo. Então, enquanto infraestrutura que muitas vezes é invisibilizada e que tem um alto consumo de energia, de impacto ambiental, bababá, né? Então tem esse meio, e tem a outra ponta, que é o supermercado, né? Então, as cadeias globais de supermercados fazem essa relação do agro à ponta final desse consumidor. E aí tem uma coisa que é fundamental, porque de fato hoje a gente não come mais um alimento completo, sabe? Ou principalmente a gente não planta mais, ou a gente não cria mais um alimento completo. O que o agronegócio faz? Assim, o agronegócio vive dizendo que alimenta o mundo. O agronegócio não alimenta o mundo, porque o que ele planta a gente não come. Ou vira energia, ou vira matéria-prima de ultraprocessados, porque o que ele produz é matéria-prima altamente versátil e lucrativa. É soja, é milho, basicamente, né? Claro, tem outros cultivos, mas, por exemplo, o que é a base da alimentação brasileira, arroz e feijão, caiu mais de 70% os cultivos nos últimos 30 anos. Assim, a gente é insustentável nesse tipo de alimento, ou seja, a gente não planta mais feijão para dele extrair ferro, por exemplo. A gente planta soja, moe a farinha de soja, adiciona sal e ferro, e você tem um alimento em ferro, sabe? É isso, né? O ultraprocessado faz isso, você reconstitui a partir de uma matéria-prima que é fácil de transportar
que dura anos na prateleira do supermercado, ou seja, né, tem um desperdício muito pouco dessas cadeias e assim por diante. E a gente faz isso, então a gente injeta essas moléculas, né? Então a gente foi domesticado a essa coisa, né? Quem de nós aqui não para, às vezes, na prateleira do supermercado para ver quantas calorias, quantas proteínas, quanto carboidrato tem, né? Porque a gente não está pensando no alimento e nas combinações, né, dele dentro de uma dieta. A gente está pensando a molécula isolada. E assim a indústria ganha horrores, né? Porque imagina, ela perversamente ela não mente, mas ela te engana, porque ela vai dizer o seguinte: olha, tem uma pesquisa que mostra que a gordura com ômega 3 é boa para o coração, que já nem é mais tão verdade assim, né? Mas, bom, ela é boa para o coração. Pois é, essa margarina tem ômega 3, então ela faz bem para a saúde. Então, por causa de uma molécula de ômega 3, tu entupiu o teu coração pro resto da vida comendo aquele pote de margarina. Porque tu te foca no nutriente específico, na molécula que está sendo exaltada, e tu não está olhando para isso. E esse é o barato do agronegócio. Ele fornece as matérias-primas para esses mercados globais produzirem esses alimentos versáteis, né? Isso aí a gente pode chamar de matematização da vida, né? Assim, as combinações dos códigos genéticos ou as combinações dos códigos binários, né, funcionam nessa digitalização da vida, seja uma vida matematizável em termos de corpos, seja uma vida matematizável em termos dessas tecnologias digitais que são cada vez mais pervasivas na nossa vida. Bom, e a pergunta do Pedro, né, acho que ela vai para muitas coisas, assim, Pedro. Eu vou te dizer que, de um ponto de vista antropológico, o que é o papel de um antropólogo, ao meu ver, num caso das catástrofes ambientais e né, climáticas ou da pandemia? Bom, primeiro que normalmente a gente tende a tecnocratizar esses eventos e coloca ele dentro de grandes categorias descritivas em nível global, né? Então, assim, qual é um índice, um indicativo de mudança climática? É um aumento de 1,5 graus na temperatura média do planeta. Mas o que isso representa concretamente na nossa carne, né? Vamos assim dizer. Então, eu vou dizer de uma outra forma, assim, a gente precisa situar esse lugar. Vamos pegar o exemplo da própria pandemia, né? Eu acho que, assim, a gente, de novo, viveu mais uma vez uma pandemia patógeno-centrada, ou vírus-centrada nesse caso, né? E especialmente os que mais interessam normalmente são os vírus, né? O vírus é um tipo de patógeno VIP, né? Very Important Pathogen, né? Porque assim, as lombrigas que afetam a gente recalcitrantemente aqui desde o tempo colonial, isso não importa para a saúde global, né? Então, assim, importa vírus. Vírus é um negócio que chama a atenção das políticas de saúde global. Mas, principalmente, tem uma coisa dessa supercentralidade que os patógenos e os vetores têm nas políticas. Eu acompanhei as epidemias de dengue, chikungunya, né, desde 2013, e as políticas no Brasil se resumem basicamente a matar mosquito, sabe? Sendo que, na verdade, o mosquito não é, digamos assim... Bom, o mosquito, ele transmite a doença, beleza. Ou te transmite o vírus que pode te adoecer, né? Mas ele também é um bom indicativo de racismo ambiental. Assim, veja aqui em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre tem armadilhas para coletar informações sobre mosquitos. Estão espalhadas pela cidade e mostrando em que áreas da cidade tem mais mosquitos. Se vocês entrarem agora no mapa da prefeitura chamado Vigia Dengue, vocês vão ver que a área que não tem mosquitos nessa cidade é a do Moinhos de Vento. Mas se vocês olharem bem mesmo, vocês vão ver que não é que não tem mosquito, não tem armadilha para catar mosquito no Moinhos de Vento. Isso é racismo ambiental, sabe? E aqui no Moinhos de Vento tem os containers para coletar lixo, resíduos, desculpe, né? Aí não tem em várias porções da cidade onde tem mosquito. Aí a prefeitura diz o seguinte, mas aquelas pessoas não cuidam do lixo, daí cria mosquito, sabe? Mas elas não têm as mesmas condições de infraestrutura, né, de que outras partes, sabe? Então a gente começa a enxergar esse tipo de coisa. A outra coisa, nesse sentido, que é assim, a gente teve um conjunto amplo de políticas para... Isso até que o Rodrigo falou, assim, essas tecnologias da biossegurança que super exaltam os patógenos e conseguem mapear os vírus e conseguem fazer a sequência genética deles muito rapidamente, tudo isso é muito fantástico.
Só que quando você olha só para os vírus, ou você tem um olhar super vírus centrado, você não está enxergando, por exemplo, a falta de água nas comunidades. Você não está enxergando, por exemplo, que a população não tinha grana para comprar máscara, que era o empresariado aqui de Porto Alegre, por exemplo, que definia, na época, junto com o Marquesan, se o comércio abriria ou não abriria, muito mais do que aquilo que os epidemiologistas estavam dizendo sobre risco e assim por diante. Você não enxerga essas coisas, ou seja, a gente tem tecnologias para rastrear esses vírus e tudo mais, e vamos dizer que, desse ponto de vista, uma pandemia funciona de uma maneira mais ou menos igual em todo lugar, porque é o mesmo vírus que atua de uma forma, de uma mecânica mais ou menos parecida quando em contato com os corpos das pessoas. O que a gente passa a não enxergar, e que aqui eu acho que é o ponto de vista de um cientista social, são os discursos, as materialidades e as práticas que produzem localmente toda a diferença nessa relação. O que eu quero dizer é que vírus sozinho não faz pandemia, sabe? É preciso pensar que há um conjunto de materialidades, de discursos que performam uma pandemia de uma maneira muito desigual de um lugar para o outro. O mundo inteiro tinha o mesmo vírus, só que a gente tinha o Bolsonaro, por exemplo. E isso produz diferença. Então, isso, né, um epidemiologista não está necessariamente levando em consideração. Né? As tecnologias de biossegurança que o Rodrigo falou aqui, elas são ótimas para rastrear os vírus, mas elas não conseguem rastrear os comportamentos de populações que são guiadas por governos negacionistas. Sabe? Então, esse olhar mais pé no chão, digamos assim, dessa multiplicidade desses eventos. Esses eventos não são homogêneos, né? E, bom, sobre a memória, eu vou dizer uma coisa, eu vou te mostrar aqui, ó. Esse livro aqui acabou de sair, inclusive, com um selo aqui do IFCH, que foi muito generoso em coeditar com a gente esse livro. Ele é bilíngue, Histórias em Movimento, Histórias em Movimento. Aqui tem 20 histórias que foram escritas por pessoas que perderam alguém durante a pandemia. São memórias. São pessoas que fazem parte da pesquisa que eu coordeno, da Rede Covid Humanidades, MCTI, e que falavam para a gente, olha, a gente queria um espaço para manter a nossa memória viva, porque a nossa memória também é luta, sabe? E é uma memória que é uma memória corporificada, é uma memória que é narrada por essas pessoas. E, e assim, eu entendo que esse lugar ele é de fundamental importância para tudo que a gente está discutindo aqui também, porque esse lugar de memória mostra o papel ativo das pessoas, né, nesses processos todos, né? O papel ativo, por exemplo, dessas pessoas que são vítimas da pandemia, ou que são familiares de vítimas da pandemia, né, nesses processos que vão para além de uma luta por justiça, vão para além de uma luta por reparação. Essas pessoas afetadas, elas são as verdadeiras protagonistas da própria construção da Covid-19, porque elas oferecem para a história da ciência, elas oferecem o difícil testemunho da experiência concreta de uma doença vivida nos seus corpos, né, de uma pandemia vivida nas suas vidas. Então, eu acho que, para mim, o lugar de memória nesses processos é fundamental, porque ele dá, desculpe o trocadilho com a apresentação de hoje, mas ele põe carne a essas memórias mesmo, sabe? Ele põe experiência vivida, né? E esse é um projeto que, assim, eu fico muito feliz, porque mesmo que a Rede Covid como um todo tenha produzido muito material técnico, 3 centenas de artigos publicados nos melhores periódicos e assim por diante, eu acho que esse espaço em particular de colocar as pessoas dentro como protagonistas, sabe, elas escreverem o livro, elas contarem a sua história, né, isso para mim é de um valor inestimável, assim, porque coloca elas realmente nesse lugar de protagonismo. Bom, e o livro está disponível online na Rede Covid, e está disponível para quem quiser exemplar físico para distribuição. Lá na minha sala, no IFCH, está cheio de caixas com ele. Espero que chegue para vocês também. Tá? Obrigada, Jean. Eu vou possibilitar a distribuição, então, nacional e internacional do livro, também fazê-lo circular. Muito obrigada pela resposta, sim. Turim, tu tens a difícil tarefa em 2 minutos de fazer uma resposta possível, somente porque a gente precisa também fazer um fechamento daí do evento, então eu te pediria se tu puderes responder. Tem uma resposta, uma pergunta, na verdade, que o Lucas fez para ti diretamente no chat,
que é uma pergunta bastante interessante, se há algum posicionamento do Árvore da Vida em relação a questões como o incidente da Abraskem. Braskem em Maceió, né? Se eles têm Sim. algum tipo de se manifestaram e tudo mais. Então, eu te pediria, daí, se tu puderes juntar as respostas possíveis, um comentário muito breve sobre isso, tá bem? Então, acho que o Jean, eu concordo ali com o Jean falou da questão da abstração, dos papéis, então acho que ele já respondeu, inclusive por mim, ali eu me sinto representado. Só a questão da abstração, eu queria só acrescentar que isso tem muito forte, né, essa coisa do discurso neoliberal, você abaixa um aplicativo que você pode metrificando as tuas pegadas de carbono, né, então você tem uma relação individual com o aquecimento climático, você está diminuindo as suas pegadas de carbono, né, faz parte dessa abstração, mas ao mesmo tempo é importante, eu acho, a gente pensar essas formas diferentes de abstração que o capitalismo produz, tanto nos seus modos de atuação, por exemplo, tem uma empresa de inteligência artificial vinculada à Microsoft, Bill Gates, que tenta, que propõe a preservação através da individualização dos animais. Ele não pensa como espécie. As pessoas tiram foto, congrega lá, eles vão individualizando os animais, os ecossistemas. Portanto, não está pensando ali numa que é algo diferente do frigorífico e né, dessa indústria. Como que essas formas de ele pensar a historicidade também do capitalismo, acho que são importantes. E aí também as suas formas de futuro, né? Que tipo de futuro diferente que o capitalismo também desenha. Mas isso seria uma outra conversa interessante para ser feita. Sobre a questão da Braskem, eu não me lembro, não vi ainda, não me lembro de ter visto nada específico sobre a Braskem, mas eu imagino a resposta. É um exemplo daquilo que eu falei, falhar adiante. Né? Vai ser uma falha, mas vai reproduzir a importância da mineração, de uma mineração bem feita. Portanto, isso não vai em nenhum momento desgastar aquilo como vítimas. Vai ser uma falha adiante, uma falha que vai reforçar a promessa de que aquilo vai trazer benesse. E eles conseguem absorver qualquer tipo de evento como esse dentro desse discurso, né? Por isso que ele é muito forte. E aí, sobre o papel de cientistas sociais na universidade e tal, acho que já colocou. Eu acho que um dos papéis que eu estou tentando fazer é justamente cartografar esses discursos, identificar as suas diferentes disposições políticas, porque eu acho que para as pessoas que não acompanham cotidianamente esses debates, o discurso sobre clima, transição energética, parece um grande discurso abstrato, sem forma definida, e eles têm formas muito específicas, com cada conceito implica políticas do tempo específicas. Eu acho que oferecer esse tipo de gramática ajuda um pouco, inclusive, a estruturar esse debate, que as pessoas possam também tomar posição. Mas eu acho que a gente pode conversar aí mais para frente. Eu sei que a Carol quer acabar aí o evento, então passa a palavra, Carol. Obrigada. Acabar o evento não quero, né? Enfim, e vocês são os porta-vozes de fim do mundo, então, aqui pra gente. Então, eu também não quero eu roubar esse título. Mas, enfim, Rodrigo, Jean, Celeste, Vitor, quero agradecer muito as falas de vocês hoje. Quero agradecer também aos nossos apresentadores do dia de ontem. Queria fazer um agradecimento às pessoas que estiveram presentes ontem e hoje aqui nesse evento. Quero também fazer uma lembrança à Fernanda, que está aqui nos bastidores também e nos auxiliando diretamente de Barcelona com a organização do evento. Saudar ao Fernando também, o organizador enfim, me faltou a palavra, mas enfim, também um dos organizadores do evento e coordenador, saiu a palavra, um coordenador do Lupa pela proposta. Queria também agradecer muito aos nossos intérpretes, Adriá e Sérgio, graças por todo. Muito obrigada mesmo por essa possibilidade de fazer o evento mais compreensível para mais pessoas também. E, enfim, um pouco mais de 4 horas que tivemos nesses 2 dias, foi impossível dar conta de todas essas dimensões das memórias do capitalismo e por isso sabíamos que era um evento, um seminário preparatório, né? Que imaginávamos esse momento como o início de uma discussão para ser continuada e para ser levada adiante. Então, nós gostaríamos de fazer um convite
para que as pessoas aqui presentes estejam presentes em Porto Alegre no ano que vem, no seminário presencial que organizaremos do Memórias do Capitalismo, e então tornaremos possível um outro momento para seguir com esse diálogo. Nós já temos algumas datas pensadas para esse evento e, assim, tão prontamente a gente vai fazer um compartilhamento, então, desses dias que aproveitaremos juntos em Porto Alegre. Então, muito obrigada mais uma vez a todas e todos, por possibilitar, por tornar possível essa nossa reflexão. Então, uma boa tarde, então, a todo mundo.